Iniciando mais uma resenha da bola aqui no canal PB do Esporte, e nós vamos analisar Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa em Penedo, Alagoas. Não apenas a última rodada da Copa Libertadores da América, mas a repercussão que determinados resultados causaram com inúmeros torcedores com conteúdo na internet, mas pasmem, aliás, não é surpresa, infelizmente, muitos colegas do meio jornalístico de forma intolerante, atacando, não a crítica apenas, mas com comentários sem base alguma. Eu vou deixar isso, é claro, para Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa em Penedo, Alagoas, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa resenha da bola, e a gente vai analisar, inicialmente, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, essa questão das análises feitas por determinados colegas e os tais influencers torcedores depois de determinados resultados na terceira rodada da Copa Libertadores da América. Análises, por vezes, sem base alguma, criticando de forma sem nexo, deixando de lado situações como altitude, como a fisiologia que sugere que os jogadores fiquem de fora de determinadas partidas. Nada disso é colocado na hora de um comentário. Mas aí eu deixo isso com Antônio Manuel Góes, inicialmente no Rio de Janeiro, analisando essa rodada e essa situação surpreendente. Não, né, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, Júnior, Fernando, Robson e seguidores desta resenha da bola. Os 7 clubes brasileiros participantes da Copa Libertadores da América oscilam nesta fase de grupos, entre a liderança e a lanterna da competição. Nada, entretanto, que os impeça de se consolidar, subir ou até mesmo cair na tábua de classificação, a depender, por exemplo, de circunstâncias atípicas, à margem de sua desenvoltura técnica, no caso singular do torneio da Conmebol, do fator altitude para a maioria que joga no nível do mar, numa irremediável perda metabólica dos jogadores em relação às respostas de sua fisiologia. Cumpridas 3 rodadas, o Fluminense lidera o grupo A com 5 pontos, o São Paulo é segundo no grupo B com 4, o Grêmio quarto do C com 3, o Botafogo quarto no D também com 3, o Flamengo segundo do E com 4, o Palmeiras primeiro do F com 7, e o Atlético Mineiro à frente do grupo G com 9 pontos. Para além do deletério fator altitude, a maioria dos brasileiros tem amplas possibilidades técnicas de passar para as oitavas de final, com incerteza, todavia, para Grêmio e Botafogo, ambos em último dos respectivos grupos. Ocorre que, especificamente sobre o Flamengo, instaurou-se um clima de fim do mundo, protagonizado em primeiro plano por badalados youtubers rubro-negros, cujas opiniões assumiram um surreal patamar de convencimento para milhões de seguidores nas redes sociais e fora delas. Trata-se de um fenômeno de comunicação que ultrapassou, sejamos francos, a tradicional credibilidade em maior ou menor grau de renomados analistas da mídia convencional. Por trás desse clima de tolerância zero entre o céu e o inferno, no caso do Flamengo, os interesses flagrantemente negociais e políticos que perpassam os bastidores da sede da Gávea, em meio à briga de foice no escuro pelo poder, hoje entregue ao presidente Rodolfo Landim, ora na reta final de sua segunda gestão consecutiva, numa coalizão de grupos internos antagônicos, sob a disputa encarniçada por mando no mais popular clube de futebol do país e da América do Sul. Os tais youtubers do Flamengo, no geral, cidadãos de classe média baixa, vários deles da periferia do Rio de Janeiro, edificaram suas estruturas midiáticas ditas alternativas a partir da temporada de sucessos capitaneada pelo português Jorge Jesus em 2019.
A inusitada monetização dos canais do YouTube proporcionou a esses produtores não convencionais de marketing rubro-negro, declaradamente facciosos, claro, sob a tese do irrecorrível vencer ou vencer, indispensável na oferição de crescentes resultados financeiros, levou-os inclusive a um novo status socioeconômico, sem que contribuam com um mísero centavo para o clube que lhes proporcionou essa meteórica mudança de vida pessoal. Com a inclusão de ex-jornalistas profissionais que se dedicaram de modo autônomo ao garimpo da mina de ouro chamada Flamengo, muito mais rentável do que a sôfrega realidade salarial dos veículos da imprensa tradicional onde trabalhavam, a incrementada corporação de youtubers rubro-negros assumiu o controverso espaço de uma mídia que expressa em convincente e insinuante linguagem despojada, com direito a toda sorte de palavrões do dia a dia, integralmente assimilada pelos simples mortais que se sentem representados, sim, na perspectiva de só vitórias e títulos de seu sacrossanto Mengão, a qualquer preço, motivo de ser inadmissível uma eventual derrota, ainda que advinda de um previsível, mas descartado quadro de sérias dificuldades, como um jogo no ar rarefeito a milhares de metros acima do nível do mar. Não à toa um desses jornalistas, ex-jornalistas travestidos de youtubers, esbravejou numa live do portal UOL que o Flamengo, por ele mesmo bem referenciado antes da derrota para o Bolívar no topo da montanha de La Paz, agora é literalmente, Júnior, uma bosta. Por aí você vê o nível dos comentários, inclusive de jornalistas, como você mesmo disse, renomado. E aí é aquela pergunta, né? Até que ponto você pode dar credibilidade? Ah, mas tem nome? Daí que tem nome, gente. Tem muito jornalista que hoje virou torcedor, porque ele sabe que agindo da mesma forma que os tais influencers, que são torcedores de clube, que fazem um conteúdo unicamente voltado para demonstrar, né, o seu lado torcedor ali, aquele negócio. Então, agora, um jornalista que se preze, ainda mais usar o termo que você colocou aí, usar esse termo que você usa aí, é brincadeira, né? Não dá para levar a sério. Mas, Fernando, aí em Curitiba eu quero lhe ouvir a sua opinião com relação aos jogos, né? Você vai focar mais nas partidas, analisar os jogos dessa rodada da Libertadores da América. Um abraço, Fernando. Pois não, Júnior. Vamos começar analisando então a Libertadores, onde temos, claro, fatos positivos e fatos negativos. Eu vou começar pelo lado negativo, que trata-se do desempenho da equipe do Flamengo na Libertadores da América, onde, claro, o Flamengo no grupo E não vem apresentando aquele desempenho esperado. Principalmente nesse último confronto contra a equipe do Bolívar, onde a equipe do Flamengo realmente deixou muito a desejar. Não apenas no aspecto físico, e a gente considera o fato da altitude, mas o fato principal, taticamente, tecnicamente, o Flamengo esteve muito distante pelo elenco que possui. As cobranças começam agora a surgir em cima do técnico Tite, para que realmente o Flamengo apresente um padrão superior a esse que ele vem apresentando na Libertadores. Fatos positivos, principalmente eu diria a estreia do técnico na equipe do São Paulo, o argentino Luiz, que realmente mostrou, por se tratar de um primeiro jogo de estreia, realmente a equipe do São Paulo, me permito a entender que foi o impacto da chegada do novo treinador, que demonstrou um desempenho muito bom na equipe do Tricolor, justamente nessa estreia, quando o time do São Paulo
poderia inclusive ter até conseguido nesse grupo B um resultado até mais positivo do que foi os 2-0 em cima da equipe do Barcelona de Guayaquil, colocando o São Paulo ainda muito vivo, brigando pelo primeiro lugar, porque na classificação o Talleres da Argentina soma 7 pontos e o São Paulo está ali na cola com um pontinho atrás, somando 6 pontos. Eu diria que realmente o desempenho do São Paulo nesse jogo nos surpreendeu, como também a virada. O próprio hino do Palmeiras já diz que o Palmeiras é o time da virada, e a vitória obtida em cima do Independente del Valle realmente nos permite elogiar a reação da equipe alviverde, que vai encaminhando, claro, até com certa tranquilidade, o primeiro lugar na chapa, ou exatamente na sua chave, a exemplo do Atlético Mineiro no grupo G, que obtém a melhor vantagem, o melhor desempenho dos brasileiros na Libertadores, já que ele tem aí o surpreendente desempenho de 100% com 9 pontos, sendo que o Rosário Central aparece em segundo lugar, distante com 4 pontos. Eu diria então que Atlético Mineiro e Bolívar, e o Bolívar, da Bolívia, a exemplo do próprio River Plate, seriam as equipes que estariam brigando aí pela melhor campanha nesta fase de grupos da Libertadores. E para finalizar, a gente vai ter mais tempo para falar na sequência do Brasileirão, que está no começo. Estamos indo para a 4ª rodada e as surpresas até aqui, até pela colocação, sem dúvida, vencendo da equipe do Bragantino, que ao contrário do que ele desempenhou no campeonato estadual, principalmente nesse início de Brasileirão, o time vem colhendo aqueles resultados que o torcedor espera, e não é à toa que o Bragantino está na liderança, inclusive à frente do Flamengo, pelos critérios de desempate. Botafogo também está tendo um bom início, e o mesmo acontece para a equipe aqui paranaense, o Atlético, que vem em 4º lugar, somando 6 pontos, tendo aí um ótimo desempenho, tanto no Campeonato Brasileiro como na Sul-Americana, nesse início dessas competições mais importantes, Júnior. Pois é, né, Fernando? Tivemos, de fato, resultados desfavoráveis, como foi o caso do Flamengo, mas, na minha opinião, o próprio Tite, ao meu ver, foi perfeito na sua análise. Você tem que seguir as determinações da ciência, da fisiologia. Não tem como. Se você não poupar jogadores, ele não vai render determinados partidos. O futebol hoje é outro. O futebol hoje, a parte física, né, ainda mais com tantos jogos, né, a condição do jogador para as partidas tem que ser colocada em prática. Agora, é preciso que as pessoas, né, eu estou falando aqui daqueles colegas, né, Fernando, que quando vão analisar, você chegar e falar, a equipe não foi bem e tal, agora começam a falar, usando termos pesados e agindo como torcedor. Aí como é que um jornalista vai agir como torcedor? O torcedor age pela paixão, esses influencers são torcedores, a verdade é essa. Mas, Robson, aí em Penedo Alagoas, quero lhe ouvir também a sua opinião. Como é que você viu essa 3ª rodada da Copa Libertadores da América? Olá, Júnior. Olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para falar da Copa Conmebol Libertadores 2024. E eu confesso que 2 resultados me impressionaram positivamente.
No caso, o Grêmio na terça-feira, que foi até o estádio Diego Armando Maradona em La Plata e conseguiu vencer o Estudiantes por 1-0. A equipe tricolor dos Pampas, que vinha sem ter somado um mísero pontinho até o momento, mas aí numa jornada inspirada e heróica, diga-se de passagem, pois no segundo tempo esteve boa parte dele com um homem a menos e mesmo assim conseguiu construir a vitória graças a mudanças provocadas pelo treinador Renato Portaluppi, que colocou em campo os garotos Natan Fernandes e Gustavo. Atitude determinante para explorar os contra-ataques e chegar ao resultado positivo. Vitória essa que deixou a equipe dos Pampas viva, apesar de não estar no G2 do seu grupo, mas segue com chances de classificação. Um revés nesse confronto dessa semana praticamente alijaria as pretensões da equipe gaúcha. E a vitória realmente foi heróica fora de casa e realmente fez jus a toda a festa do torcedor tricolor porto-alegrense. Outro resultado que me impressionou deveras foi a vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras contra o Independiente del Valle lá na cidade de Guayaquil. Palmeiras enfrentou os 2.600 metros, enfrentou o bom time equatoriano e depois de sair perdendo por 2-0, conseguiu uma virada espetacular. Uma vitória épica para os palestrinos. Não é fácil ganhar da equipe do Independiente lá, em sua própria casa. E o Palmeiras mostrou que é um time, a despeito de não ser tecnicamente, ao meu ver, o melhor do futebol brasileiro, mas mentalmente e competitivamente, para mim, é a melhor equipe do Brasil e já vem mostrando isso há alguns anos. Tá? E aqui um detalhe, uma parte. Você vai jogar na altitude. Todo mundo está cansado de dizer que desgaste assim, desgaste assado, problemas respiratórios, e a Sociedade Esportiva Palmeiras vira o jogo no segundo tempo. Então, a gente tem que enaltecer a vitória palestrina, a gente tem que enaltecer o trabalho do técnico Abel Ferreira, mas temos que enaltecer também as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo preparador físico Marcos Schiavo, porque lá na altitude, no segundo tempo, você virar um jogo daquele, realmente é digno de todos os aplausos às atividades desenvolvidas pelo preparador físico palmeirense. Por fim, o Clube de Regatas Flamengo decepcionou, optou por jogar nos 3.600 metros de La Paz com a equipe reserva e acabou derrotado pelo Bolívar, líder do grupo, com 9 pontos, 5 de vantagem sobre o rubro-negro carioca, e vai ter que rebolar muito para tentar buscar a liderança dessa chave. Acho muito difícil. Por hora é só, a gente espera voltar numa outra oportunidade. Um forte abraço e até a próxima. Tá legal, meu caro Robinson Essa, um abraço para você também. A gente finaliza aqui mais uma resenha da bola, o nosso novo programa aqui no canal PB do Esporte. Aliás, temos também, né, o Apaixonados por Corrida, o novo programa que excepcionalmente vai ter a sua próxima edição nesta segunda-feira, dia 29 de abril, né, com a cobertura de uma corrida da Liberdade, que eu participei aqui na região do Porto. Temos o PB do Esporte, temos o Curtas, enfim, tudo para vocês aqui ligados no canal PB do Esporte. Gente,
Mais uma vez, 0800 não paga nada, você vai estar colaborando, somando e muito com o canal, se inscrevendo, mas também vai lá, faz os seus comentários, pode fazer sugestões, enfim, críticas, fique à vontade e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço. E lembrando, nesse sábado tem a edição do Cultas falando também aqui da Europa, em reta final os campeonatos, na Alemanha já tem campeão, aqui em Portugal o Sport muito perto, Real Madrid também na Espanha. Nesse sábado, Cultas do PB Desporto. A todos um abraço e até a próxima.